Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. E estou aí à disposição, Vitor. Lucas, eu não sei se já se conheceram. A gente trocou uma palavrinha agora. O Emílio tinha feito uma introdução também sobre o Lucas, né? Como esse papel de facilitador dele entrou na campanha. Eu até queria entender um pouco mais. E essa é uma das perguntas. Em que momento essas ferramentas e esse papel de facilitação se englobou no time, né, desse grande projeto aí? Em que momento que isso aconteceu? Foi ainda na pré-campanha? Foi no pensamento estratégico? Como é que foi esse processo? Legal. Na verdade, foi posso dizer assim, no início do ano, né, na verdade, desde o ano passado, eu procurei o Lucas, já conhecia também o Lucas por meio de vários projetos, amigos em comum, e eu fiz um convite, né, eu sempre tive um sonho que era realmente participar de uma construção coletiva na política, especificamente na política. E eu fui candidato em 2012 pela primeira vez, né? E eu já vinha, de uma certa forma, praticando isso. Agora, com os meios adequados, com o conhecimento adequado, com metodologia adequada, eu posso garantir para você que nunca estivemos tão próximos quanto estamos agora, e graças muito, sim, ao conhecimento e experiência do Lucas. Então, eu comecei no ano passado, sentei para conversar com o Lucas. Ele já me conhecia um pouco também por conta da exposição das campanhas eleitorais anteriores, que eu posso dizer, de uma certa forma, até foram, assim, bem sucedidas, no sentido de que foram caminhadas muito bonitas, muito genuínas, muito, de uma certa forma, até transformadoras. Eu não consegui me eleger naquelas campanhas anteriores, mas tive votos suficientes para me eleger em muitos outros partidos. Foi interessante isso. E agora, daí eu procurei o Lucas, e ele pode falar melhor, mas por conta do momento em que ele estava na vida profissional, ele embarcou nessa, e desde fevereiro, agora mais especificamente falando dessa campanha, nós estamos construindo juntos esse projeto coletivo, utilizando da metodologia do Dragon Dreaming e do conhecimento da experiência do Lucas. Pô, legal. Meu Lucas, você pode falar um pouquinho pra gente, assim, claro que, como todos os outros facilitadores de Dragon Dreaming que tem aí na rede, eu imagino que todos nós temos uma certa liberdade, um entendimento de caminhar por outras ferramentas, né? E não se apegar puramente, somente ao Dragon, né? Você pode falar um pouquinho, mais ou menos, quais caminhos você traçou, se teve junção de outras influências? Legal, a gente fez algumas outras, implementou dentro dessa caminhada, né? A gente parte da premissa dos 4 princípios, né? Da celebração, do sonho, do planejamento e da execução. Então a gente parte dessa base para implementar a metodologia em si. Então eu já tinha implementado em outros projetos coletivos que eu tinha participado, então fui gestor do Teto Brasil, e é isso, a construção coletiva ela é sempre muito mais rica, né? Gera mais apropriação, e era justamente isso que a gente queria trazer para a política, que é trazer um afeto, né? Então, uma construção coletiva e uma política afetuosa. E existem métodos que fomentam isso, e a gente enxergou o Dragon Dreaming como ideal. Então, claro que tiveram adaptações para um contexto político, mas a gente fez logo no início, foi um processo imersivo. Ali durou aproximadamente 6 a 7 horas ali de produção, ali com um intervalo outro, mas muitas produções. Então a gente tinha dentro do método as etapas segmentadas, mas também a gente utilizou o Golden Circle, utilizou outras ferramentas de apropriação, mas que, enfim, foram facilitadas de forma a sempre convergir para um objetivo que vocalizasse tudo que todo mundo estava pensando, de alguma forma. Então, tiveram etapas em que a gente queria construir um único objeto, mas que foram por filtros, né? Então, grupos constroem e vão construindo até chegar ali. Então, foi um espaço em que a gente tinha por objetivo atingir a visão de mandato,
os valores da campanha, os eixos de atuação, então quais são as frentes que o mandato que estamos construindo vai atuar e quando que isso aconteceria. Então, claro que tivemos logo no início um momento de conexão, né, para que as pessoas se conectassem de forma mais profunda que aquele mero tá tudo bem. Tem algo mais interno que isso, assim. E foi exatamente ali que a gente quis acessar para que a construção coletiva acontecesse de forma muito genuína. E aconteceu, assim. A gente hoje totaliza mais de 60 projetos construídos de forma coletiva. Claro que foram outros métodos que foram construídos posteriormente, mas essa visão estratégica de por que estamos fazendo isso, como faremos isso e o que faremos, foi concebido a partir do Dragon Dreaming nessa imersão. O Vitor, uma coisa legal que ouvindo o Lucas eu me lembrei é que eu acho que a essência dessa união, né, também ela se deu porque em 2011, se eu não me engano, ou até um pouco antes, eu fui convidado para participar de um congresso bem legal que tem aqui em Curitiba, que é o Congresso Internacional da Felicidade. E envolviam várias pessoas, tipo o Domênico Di Masi, gente desse nível, o físico indiano, o Amit Goswami, que escreveu A Física da Alma, e eu estava no meio dessa galera. E o tema da minha fala foi Amor na Política. A minha primeira campanha teve como slogan, vamos dizer assim, mas tema e essência e tudo, amor na política. E toda a identidade visual era... Eu lembro que nesse momento, quando eu falava isso, as pessoas até se assustavam num primeiro momento. Cara, esse cara tá louco, né? O que tem a ver amor com política? E todas as vezes que eu me deparava com essa surpresa, eu vi um questionamento na minha cabeça. A pergunta não é essa, a pergunta é quando foi que o amor se dissociou da política, ou a política se dissociou do amor. Porque, na essência, a política é uma dimensão da nossa vida bela, né? De serviço, de trabalhar pelo coletivo e por aí vai. Muito bacana. Eu já, usando a linguagem aqui do Dragon Dream, eu já uso aqui um arro. Eu concordo plenamente. Que a política e o amor caminham juntos, né? Indissociáveis. E aí, Diogo, de encontro assim, eu li seu site, né? E vi como as suas propostas, a síntese das propostas, elas vão bem de encontro também com os princípios éticos da Fundação Gaia e da Fundação do Dragon Dreaming em geral, né? Que é esse fortalecimento de comunidade, o crescimento individual, né? E ser esse presente para a Terra, pensar nas coisas que diminuem ou recuperam os impactos no planeta. Eu percebi que também sua história não começa nessa campanha, né? A gente vê, mas quanto você sente de influência ou de potencialização dessa tua visão, perceber assim uma metodologia ou um grupo que pensa de forma tão sincrônica assim? É total, né? Eu digo, a influência em essência no seguinte sentido. Eu sou uma pessoa que acredito na força transformadora das construções coletivas. Não acredito, e principalmente na política, que isso é tão evidente hoje, que as pessoas depositam ou manifestam uma crença de que seremos salvos por um herói, por um mártir, né? E pessoalmente acho que outra coisa que conecta com a tua pergunta, Vitor, é o fato de eu sempre fui muito ligado à cultura tradicional, principalmente indígena, assim, de alguma forma, não sei explicar porquê. Eu acho que a minha espiritualidade é manifestada, sempre foi ligada à sabedoria indígena, dos povos tradicionais aqui. Então eu tenho, sei lá, a minha ação política, ela foi naturalmente influenciada por isso. E aí daí a nossa preocupação com essa questão da complexidade, ou seja, por acreditar nisso, na força transformadora das posições coletivas, por sentir uma conexão profunda com a sabedoria nativa, e também por
uma das coisas que mais me inspira, eu sempre fui aficionado pela diversidade, pela pluralidade. Eu fui meio natural e orgânico me envolver em um projeto que envolve tantos saberes. O que eu quero dizer com isso é que é bonito de ver os problemas que eu acho que nós temos hoje no mundo são complexos, no sentido de que envolvem muitas dimensões, estão conectados, né? Embora eu acredite que a essência dos problemas é uma só, que é a inconsciência humana, né? Mas da inconsciência humana resulta uma crise ambiental, uma crise política, uma crise econômica e por aí vai. Então as soluções para esses problemas também devem ser complexas, no sentido de que a gente deve buscar as mais variadas sabedorias humanas, as mais variadas fontes de conhecimento humano. Então, isso para mim é um princípio, sabe? E aí, com a ajuda da metodologia e da organização, né, do planejamento do Lucas, a gente conseguiu agregar, por exemplo, nessa imersão e na sequência das reuniões abertas de trabalho, pessoas de literalmente das mais variadas áreas do conhecimento e que do mundo e que transitam e que são residentes em literalmente todas as regiões da cidade, porque aqui em Curitiba há um mito de que é uma cidade modelo europeia e tal. Eu acho que isso é muita propaganda, essa ideia de Curitiba sobrevive a custo de muita propaganda, porque existe sim muita coisa, um abismo, muita desigualdade na nossa cidade. E a gente fez questão de termos dentro da nossa campanha pessoas que moram em todas as regiões da cidade e que são das mais variadas áreas do conhecimento. E eu acho que uma coisa interessante que você trouxe, Vitor, eu acho que para mim, eu estou tocando a parte do planejamento ainda, apesar de que nesse momento da campanha a gente está em execução, não é tanto planejado, mas ainda assim grande base, né, a base para que a gente construísse tudo que a gente está construindo veio do Dragon Dreaming, veio do Presence Institute, então da Fundação Gaia também. Então eu participei do Gaia Journey, utilizo as metodologias do Gaia Journey para a construção coletiva, né, das 70 e poucas propostas. Ela veio de uma coisa muito semelhante aos encontros do Gaia Journey, que é aquele processo de estar ali em estado de presença, como nós estamos nos conectando. Temos o Breakout Rooms para que a gente possa discutir os temas, e então a partir dessa discussão a gente constrói os projetos. E ali foi o momento que a gente construiu. E nesse momento agora a gente está iniciando mais uma atividade muito semelhante ao processo do Presence Institute, que é a construção de hubs. Então, apesar de já termos construídos os nossos projetos, temos uma limitação interna também em termos de gestão. E tem muitas pessoas que estão chegando agora que querem colaborar com ideias e com propostas. Mas se a gente pensa e planeja numa perspectiva de controle, a gente não consegue gerir. Então, se a gente tira a perspectiva de controle e coloca a variável colaboração, então a gente dá autonomia para que as pessoas falem e discutam e façam com que essa ideia não morra somente consigo, mas sim que ela esteja ali, em vórtex, assim, conversando. Essa ideia pode ser só uma ideia, pode trazer só reflexões, mas pode virar uma proposta, pode virar um protótipo, pode virar um negócio. Então, nesse exato momento, essa semana a gente começou a proposta dos hubs dentro da campanha, para que todo mundo que está chegando queira falar sobre um assunto. Quero falar sobre resíduos sólidos. A gente não tem um projeto aqui dentro sobre resíduos sólidos, mas se você quer, junta um grupo e faz. A gente pegou, né, o documento de como anfitriar, né, um hub. A gente fez a tradução, uma simplificação para o contexto político, mas que, enfim, está começando a surgir alguns hubs, e a ideia é que a gente faça esses hubs ao longo da campanha, e aqueles que se permanecerem, a gente conecta direto com essa comunidade internacional Gaia, que já existe. Então, não é criar paralelo, mas sim fortalecer um movimento. Então, a ideia da campanha sempre é criar mecanismos e ferramentas de participação e de colaboração, e é isso, a gente está tendo a oportunidade. Se um hub ou outro vai funcionar ou não, é indiferente. A questão é que a gente deu a oportunidade para que isso acontecesse. Então, a campanha está sempre sendo gerida e pensada para garantir que as pessoas tenham a oportunidade de ocupar esse espaço e possam falar. Então, não com essa expectativa de que vai produzir, etc. Não. Temos esse espaço. Integre, participe e evolua. É isso que eu acho o sentimento de pertencimento da galera, né? Que é um projeto, assim, e todos são donos,
Só um adendo, galera. Vocês são foda. Você que é, mano. Não, é muito legal ouvir isso. Eu, por coincidência, ontem mesmo eu estava vendo algumas anotações de um texto do John Croft que falava um outro termo muito semelhante, que é o trabalho em rede, né? E essa necessidade de desapegar do controle e da centralização, porque é impossível centralizar quando a coisa se multiplica em rede mesmo, né? De colaboração, com empoderamento de tantas pessoas. Mas é muito potente, né? E aí, eu acho que eu tenho uma pergunta que a parte dela já foi respondida, Lucas, e eu queria perguntar dessa vez para ti. Conversando com o Emílio, ele me falou o quanto que foi habilidoso o uso das ferramentas digitais para conseguir ter esse nível de participação nesse contexto que a gente está ainda de isolamento, né? E juntando essa pergunta, também li no site de vocês sobre blockchain e sobre essa ideia de fazer vou sintetizar, talvez vocês podem me corrigir, de uma democracia real, de um acompanhamento muito mais próximo dos resultados e das votações e dos plebiscitos. Como é que você vê esse encontro, né, de possibilidades, assim? Você acha que está próximo esse encontro de possibilidades de uma participação efetiva, para que isso que a gente consegue fazer em nicho, de fazer um trabalho colaborativo, chegar a ser realmente uma participação popular, uma massa crítica atuante? Como é que você vê isso, ferramentas? Eu acho que trazendo um pouco do contexto da aplicação das ferramentas no processo de planejamento, né? Então, acho que a pandemia veio para trazer essa mensagem de inovação, né? Então, tem que se reinventar nessa forma de fazer as coisas. E eu sempre tive muito envolvido com um processo de planejamento mais numa lógica de mercado, mas, enfim, nesse espaço em que a inovação ela é muito forte, né? A inovação, querendo ou não, voltada para o capital em si, ela é muito forte. Então, eu tive a oportunidade de conhecer várias ferramentas, e quando eu fui para o lado social, então estava no terceiro setor, eu vi que as inovações elas tinham uma característica diferente, não tanto tecnológicas, mas sim sociais. Então, eu venho para esse projeto político com um pouco de bagagem dessas tecnologias inovativas, tipo tecnológicas mesmo, enquanto hardware e software, e aí eu venho um pouco com essa bagagem da inovação social, de metodologias, de participação e etc. E aí o que eu percebo para esse ambiente político é que é um ambiente muito propenso para a inovação. Ele é muito retrógrado em alguns pontos, e que essas ferramentas elas são muito facilmente aplicáveis, assim. E quando a gente aplica, claro que tem que considerar essa variável da diversidade, do acesso à inclusão a essas ferramentas, eu entendo que sim, as ferramentas elas são uma forma de começar a reinventar a forma de pensar política, de participar da política, mas ainda assim é necessário esse contato físico, as metodologias mais antigas também de participação popular, porque a gente não pode também banalizar a votação, né, só num aplicativo. A gente precisa ter esse processo mais por trás, mais de participação da concepção, e não somente nessa base. Então, tomando para a campanha, foi muito importante a aplicação das ferramentas, que elas existem, tem muita coisa boa no mercado e que fica restrito aos interesses de um capital, assim. Então, se a gente pega isso que existe, com a motivação que existe de um lado, com a possibilidade que existe do outro, a gente só precisa dessas pessoas que conectam. Então, a gente precisa de conectores, né? Eu acho que a vida, ela formou muitos especialistas, que são pessoas muito técnicas e conseguem construir muitas coisas, e agora a gente está precisando de um perfil um pouco mais generalista em algumas posições. Então, tem um texto que eu gosto muito, né, que é aquela questão
do herói para o anfitrião, que a posição que a gente ocupa hoje no mundo é mais de anfitriado. Então, temos que usar as oportunidades e as ferramentas que existem no mundo para que a gente possa anfitriar a insurgência de novos conhecimentos, né? Se esses conhecimentos vão dar em alguma coisa ou não, não é o que eu tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar em fazer com que eles aconteçam, que eles emerjam, que eles, enfim, sejam insurgentes. Poxa, então eu vou aproveitar e pedir uma cola, hein, Lucas? A gente está aqui fazendo nossa conferência pelo Google Meet. A gente sabe que o Zoom também coloca ferramentas semelhantes de separação de salas para fazer encontros e debates em pequenos grupos, que dá para fazer participação, né, efetiva, pessoas se sentirem pertencimento. Eu aqui do meu lado faço muita facilitação de projeto via Miro, que é um quadro gigante, infinito, né, onde você usa os famosos post-its de uma forma infinita. O que mais de muito interessante você tem conhecido, que perpassa por esse mundo do corporativismo, do capital, que você acha que poderia ser uma boa dica que faz essa ponte para esses facilitadores que estão aí? Olha, uma coisa que a gente gostava muito de aplicar, mas que não é uma metodologia mais da geografia, né, que é a cartografia social para identificação dos problemas dentro de um território. Então, é muito legal de quando, enfim, ele precede, antes desse processo, tem uma pesquisa, né, que é feita nesse território, uma pesquisa mais de entender a realidade local, e depois é feita essa cartografia social, que a ideia é de espacializar todos os resultados da pesquisa. Então, senta com todo mundo e coloca assim, qual que é a problemática da iluminação. Falaram aqui na pesquisa que 90% da comunidade não tem iluminação. Onde que está a falta de iluminação? E aí começa a colocar problemas dentro do papel. E todo mundo começa a se reconhecer no território, se sente pertencente, e ali sai um plano de ação para a construção coletiva das soluções daquele território. Então, cartografia social é uma ferramenta muito legal de ser implementada para gerar essa participação. E agora, já pensando para o espaço online, tem algumas ferramentas do Google que eu não tenho de cabeça. Assim. Google é uma plataforma incrível, a gente precisa acessar mais. Tem vários plugins ali, de funcionalidades que não somente cria planilha, formulário, mas cria esse dashboard aí de coisas que a gente pode co-criar ao mesmo tempo. Então, 50 pessoas online dentro de um documento criando esses post-its para construção de propostas. Então, tem como fazer por ali também. E assim, eu tenho um privilégio de morar com uma menina que ela trabalha na cuidadoria. E ela presta um curso de facilitações online. Então, a cuidadoria ela é um ambiente bem interessante para saber o que está acontecendo, discutir muito sobre essa insurgência das novidades aí da sociedade, o que a gente, bem nessa lógica de teoria única, o que está surgindo, o que a gente tem que deixar para trás para conseguir pegar o que está surgindo. Assim. Então, a cuidadoria ela trabalha com essa ideia de líderes evolutivos, assim, nessa perspectiva de deixa o herói em casa e chama o anfitrião para o lugar. Assim. E ali tem todas essas práticas colaborativas também. Legal. Obrigado pelas dicas, acho que a galera vai adorar. Diogo, queria te fazer mais uma pergunta, assim, um pouco... Não sei o quanto que você vai entender isso como provocativo, mas é bem verdadeiro o que eu vou dizer. Eu lendo ali no site, a tua biografia, teu caminho... O número de propostas que vocês conseguiram levantar como esse banco de ideias mesmo que tem corpo, né? Que tem participação popular. E talvez assim me deu uma sensação, nossa, mas poxa, ele vai ser vereador, não dá para ser deputado federal, levar isso para outras instâncias. E aí, ao mesmo tempo, eu percebo que tem caminhos dentro da política, né, de participação, que não é só das atribuições únicas que se entende do vereador. Mas como é que você vê essa riqueza, né, de projetos para esse papel
como é que você está vendo essa estratégia tua, pessoal? Claro que a partir do que a gente acredita, que você, de repente você está ocupando essa cadeira. Que legal. Em primeiro lugar, eu digo que a campanha eleitoral é um fim em si mesmo, ou seja, é lógico que eu quero me eleger e estou trabalhando muito para isso, nós estamos, né? Enfim, eu parei de dar aula na faculdade onde eu lecionei por quase 10 anos, parei de advogar, durante 10 anos fui advogado, e há 8 anos eu tenho dedicado a minha vida a esse projeto. Então, eu quero me eleger e estou trabalhando para isso, mas eu acho que tão importante quanto esse objetivo, que é coletivo, que é o caminho a ser percorrido, né? Eu acredito muito que a campanha eleitoral já tem um potencial transformador por várias razões, a gente poderia falar bastante sobre isso aqui, mas basicamente os holofotes da sociedade estão voltados para pautas, discussões importantes, enfim, há várias formas de transformar já durante a campanha eleitoral. Eu acredito muito nisso, e também para que a gente possa ter autonomia no eventual mandato, é importante que a caminhada seja autêntica, genuína, autônoma e por aí vai. Em segundo lugar, eu diria para você que eu acredito muito na força das transformações regionais locais, sabe? A gente precisa mudar a lógica de pensamento daí político como um todo, que é uma questão cultural, no meu entendimento, que enaltece demais, né, a questão Brasília, eu acho que influencia muito nisso, de onde partem os recursos, mas os recursos são executados no município. E a questão da representatividade, ela está muito mais próxima aqui nos municípios. Então eu digo sempre isso porque a gente, às vezes, endeusa muitos deputados, os mandatários, mas poucas pessoas, isso é muito claro para mim, muito evidente, que as pessoas mal sabem, né? Elas que os representantes políticos mais próximos são os vereadores, e eles têm nome, eles têm telefone, eles têm gabinete, as pessoas podem ir ali na Câmara Municipal bater na porta, né? Então eu acredito muito que as transformações mais, talvez, com maior potencial, né, mais genuínas, elas são regionais, locais. O localismo globalizado, acredito nisso, ou seja, a gente pode, quem sabe, inspirar ou, quem sabe, fazer parte de um movimento mais amplo, que envolva muitos outros vereadores e vereadoras ao longo do país, e é por isso que eu acredito muito nessa questão, assim, da vereança, sabe? Eu acho que a política, ela é uma coisa muito próxima da nossa vida, nós que nos afastamos, dá para entender também o porquê disso, mas eu tenho e assim como você também falou, eu acho interessante essa questão da experiência, né? Enfim, eu acho importante vivenciar a experiência de um mandato no legislativo, até porque já vivenciei experiências na administração pública, tanto municipal quanto federal. Fui o responsável pela política de drogas aqui em Curitiba e fui diretor da diversidade cultural no Ministério da Cultura, e compreendi que com um legislativo desse, você pode ter o melhor prefeito, a melhor prefeita, o melhor presidente, a melhor presidenta, seja como for, é muito difícil e complicado fazer boas gestões públicas com uma qualidade tão baixa nos legislativos, seja no municipal, seja no estadual, seja lá no federal. Até um dos lemas da Agenda 2030, né, é pensar global e agir local, assim. Então... eu fico aí curioso também de entender se há ressonância, como você sente essa ressonância, porque talvez sim, se há ressonância, você sente um caminho de influência desse movimento no partido, né, no PDT, e aí talvez seja por apego cultural mesmo, mas eu fico imaginando, sei lá, o Ciro Gomes falou, gente, pela participação, pelas novas metodologias, isso também poderia ser uma grande fonte de influência para que isso reverbere.
Essa pergunta é interessante, essa colocação, na verdade, porque, em primeiro lugar, Vitor, eu acho que nós fomos condicionados, de uma forma geral, todos os seres, mas nós aqui fomos condicionados a desenvolver um modelo de pensamento binário, né, que ou é isso ou é aquilo. Eu tenho trocado o ou pelo e, né, é isso e aquilo. Isso é muito importante para a gente entender, envolver na nossa análise da realidade, seja o que for que a gente estiver analisando, uma comunidade, a política, a economia ou o próprio organismo humano, seja o que for objeto da nossa análise, que a gente envolva as contradições, as ambiguidades, que fazem parte da vida, né, e não simplifique o pensamento. E isso, para mim, é muito importante porque a lógica partidária, ela precisa ser olhada sob o ponto de vista da complexidade. Entender, para que daí a gente não se afaste. É muito mais simples, os partidos são um problema do país e vão acabar com os partidos que vão acabar com os problemas. Não, isso é muito simplista, né? E eu acredito que isso foi muito difícil, Vitor, num primeiro momento, porque eu vim de uma lógica, numa família que, vamos dizer assim, estigmatizou a política. A minha família reproduziu esse discurso de que a política é um lixo, que a política é um nojo. Então foi um desafio muito grande para mim me livrar de algumas crenças e principalmente me envolver com um partido político, que para mim era a fonte de todo o mal da humanidade. E quando eu cheguei num partido, eu me surpreendi. Lógico que eu vi muita coisa repulsiva, vamos dizer assim, ruim, falas, enfim, mas eu vi muita coisa bacana, eu vi muitas pessoas bem intencionadas, trazendo suas ideias, uma reunião, um espaço de fala e escuta e tal. Eu comecei a ter uma outra visão a partir do momento que eu me aproximei e fui vivenciar aquilo. Eu acredito que o partido, os partidos de uma forma geral, evidentemente tem muito que melhorar, principalmente na questão da transparência e da democracia intrapartidária. E a partir do momento que eu me juntei com o Lucas, com o Emílio, com o Luan, com várias outras pessoas que surgiram nessa caminhada, eu falei, gente, olha o potencial transformador que esse projeto tem. Levar isso para dentro do partido. Não é à toa, dizer assim, é muito legal a sua pergunta, porque o partido ficou encantado com algumas metodologias trazidas pela nossa campanha e pelo nosso grupo. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de transformar e de aprimorar e de ajudar a lógica intrapartidária do PDT, pelo menos aqui em Curitiba. Pessoal, eu tô empolgadaço aqui com a conversa e acabei me perdendo no horário. Eu preciso estar aí, que tem uma pessoa me esperando. Abração aí, boa conversa e até já. Valeu, Emílio, bom te ver, meu irmão. Bom te ver também. Abraço do Lucas. Abração. Eu realmente... São essas as perguntas. Eu estou muito contente de conversar com vocês. Acho que é esse papo que a rede e muitas outras pessoas, né, merecem, precisam ouvir para ir plantando essa semente e perceber realmente essa potência, né, que é o saber coletivo, a inteligência coletiva posta em ação com amor, né? Então começo aqui agora fazendo nossas despedidas e agradecendo esse espaço, esse tempo dedicado. Isso. Eu que agradeço o convite à conversa. Eu acho que é isso, esse processo colaborativo é um processo de semeadura, né? Então, o que a gente for expor sobre isso, espero que algumas pessoas possam pegar e também querer fazer, assim, e de realmente trazer essa reflexão que inovação não necessariamente é cara. Inovação, às vezes, é uma forma de pensar diferente. E que eu acho que a complexidade do mundo está pedindo que a gente pense de uma forma também mais complexa. Então, a gente coloque aí a complexidade nas nossas soluções, a complexidade nas nossas relações, para que, de fato, a gente crie uma solução que seja complexa, porém, que seja compatível com a complexidade dos desafios. Assim. Então, obrigado pela conversa. Vitor, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, fico muito agradecido e feliz de saber que estamos isolados, estamos em isolamento, mas estamos conectados, e dizer que tá na linha do que o Lucas trouxe,
acredito muito e trabalho muito por mais amor na política, por mais afeto no ambiente político, e eu acredito, para finalizar, que todo ser humano tem um talento, tem uma potencialidade, e no fundo, todo esse projeto visa a construir lugares onde, primeiro, as pessoas possam identificar os seus talentos muito cedo, né, o mais cedo possível, e uma vez identificado esse talento, que todo ser humano tem, que eles possam desenvolver todos esses talentos, potencialidade. Eu acredito que essa é a solução para muitos dos problemas que nos angustiam hoje. Pessoas realizadas, seguras de si, elas a gente vai ter muito menos violência no mundo, teremos muito menos problemas relacionados ao uso de drogas, cuidado com o planeta, uns com os outros. Então, o meu foco sempre foi o ser humano, e é por isso que a gente tem um mote de campanha, um discurso, vamos dizer assim, que é humanizar a política, ocupar a política, humanizar a cidade. Nossa, muito obrigado. Vocês têm aqui do lado aqui da Bahia, do sul da Bahia, uma admiração e com certeza uma conexão de parceria que vocês precisarem aí, vamos trocando.